Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Eu queria fazer um vídeo ilustrativo para mostrar para vocês o que é a graça e como a graça ela é propícia a nós. Vejam só, eu estou aqui com meus filhos, acabamos de terminar um culto doméstico e sempre nós temos falado sobre Cristo, esta graça, que não é o que nós fazemos, mas o que a graça fez por nós. Nunca foi a vontade de Deus dar a lei para seus filhos. Ele queria dar a graça, porque hoje muitos cristãos estão vivendo pela lei e não pela graça. A lei diz, faça, mas a graça diz, eu tenho feito. A graça diz, eu fiz, eu faço. Porque a graça, ela é rica. Efésios diz, nele temos a redenção pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Veja só, eu tenho aqui uma moeda, vocês conseguem observar? Esta moeda. Esta moeda tem dois lados, cara e coroa. São os dois lados da moeda. Quando nós estudamos o estudo das probabilidades em matemática, eu tenho o seguinte: se eu arremessar esta moeda, eu tenho a possibilidade de dar cara ou de dar coroa. Eu não sei qual dos dois lados irá ficar virado para mim, que vai me ser dado um desses lados. São possibilidades. Agora, Deus, quando resolveu nos dar graça, Ele fez o seguinte: suponha que esta moeda aqui seja Cristo. De um lado dela estava escrito graça, do outro lado também estava escrito a graça. Quando Deus lançou seu Filho para nós aqui na terra, você e eu já era para ter a certeza de que Ele estava nos dando a graça. Porque se de um lado da moeda está a graça, do outro lado está escrito graça, quando eu arremessar esta moeda, que ela cair ao chão, eu já sei qual dos lados vai ficar virado, porque a graça, porque os dois lados é a graça. Esta moeda, sendo Cristo, é a graça que foi projetada para nós, é a graça que nos foi dada. Então, graça não é uma possibilidade, graça é uma certeza. E essa certeza nós devemos carregar sempre, que Deus projetou a graça. A maior projeção do amor se chama graça, que é Cristo. Então, viva pela graça, ande pela graça, tudo que for fazer, faça pela graça, porque a graça faz, a graça tem feito, mas a lei manda a gente fazer. Então, quando Deus arremessou esta moeda para nós, Cristo, dos dois lados estava escrito graça. Então, Ele veio para nós. É a graça de Deus. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Amém. As pessoas, elas têm dificuldade em entender sobre a lei e sobre a graça. As pessoas às vezes me perguntam assim: a lei passou, hoje nós devemos viver só a graça? Como é que é isto? A Bíblia ensina assim: o fim da lei é Cristo. Eu e você não conseguimos cumprir a lei. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei, só Cristo conseguiu cumprir toda a lei. Porque quem quiser seguir a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se réu de todos. Ninguém conseguia cumprir a lei. Então tem uma história ilustrativa que narra bem isso aí, como você harmonizar a lei com a graça, o amor com a justiça. Sempre que a pessoa me faz essa pergunta, então eu mando um vídeo que eu tenho desta ilustração para responder
Como é que você harmoniza a lei com a graça, o amor com a justiça? Então havia em um certo lugar, em um reinado, um rei, que ele era muito bom para o seu povo. Ele era um rei maravilhoso. E o seu reinado era um reinado de paz. Ninguém cometia maldade, ninguém cometia violência, ninguém cometia roubo. Era tudo tranquilo. E ele era um rei maravilhoso para o seu povo. Até que um dia começou a acontecer alguns furtos naquele reinado. E algumas casas começaram a ser furtadas. Aconteceram alguns roubos. E aí trouxeram para o rei e disseram: rei, está acontecendo isto aqui. O rei veio e trouxe uma advertência. Ele passou uma advertência para todos, reuniu o seu povo e passou uma advertência. Disse: por favor, quem estiver fazendo isto, pare de fazer isto. Não faça isto, por favor. Os furtos e os roubos continuaram acontecendo. Então ele reuniu o seu povo e disse: olha, a pessoa que for pega ou que for pegado praticando isto, vai ter o castigo de 10 chibatadas. Por favor, não faça isso. Quem estiver fazendo, pare. E continuou acontecendo. Então ele reuniu o seu povo e disse: agora o castigo vai aumentar. A pessoa que for descoberta vai sofrer 40 chibatadas em praça pública. Então até que enfim descobriram quem era a pessoa que estava roubando e furtando. Como se não bastasse, era a mãe do rei que estava praticando aqueles furtos. E ela já era uma velha de quase 80 anos. Ela não ia suportar as chibatadas em praça pública. Se aquela lei dada pelo próprio rei fosse aplicada naquela velhinha, ela não suportaria. Ela ia morrer. Preste atenção, se a lei do Velho Testamento fosse aplicada em mim, eu não suportaria, eu morreria. Mas o rei tinha que cumprir sua palavra, e a lei que ele emitiu, o decreto que ele baixou, tinha que ser cumprido. E agora toda a aldeia ficou pensando: e agora como é que ele vai conseguir harmonizar a lei com a graça e o amor com a justiça? Como ele vai fazer? Ele vai ter que cumprir, senão ele não é um rei de palavra. E levar a velhinha para a praça pública, amarrar a velhinha no tronco, e o carrasco estava pronto com a chibata, até que ele chegou e disse: um momento. Ele tirou o seu casaco, chegou onde estava sua mãe, colocou o casaco sobre a sua mãe, abraçou sobre a sua mãe que estava no tronco e disse para o carrasco: agora pode cumprir a lei. Ele tomou as chibatadas no lugar de sua mãe. Ele cumpriu a lei no lugar de sua mãe, porque sua mãe não suportaria as 40 chibatadas. E foi isso que Cristo fez. Ele sabia que nós não éramos capazes de cumprir a lei, porque havia 613 pontos na lei, e quem quiser cumprir a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se réu de todos. Não tinha como, mas Cristo veio, tomou o nosso lugar, cumpriu a lei, harmonizou o amor com a justiça, porque a justiça tinha que ser feita, as chibatadas tinham que ser dadas. Mas ele tomou o lugar de sua mãe. Sendo assim, ele salvou a sua mãe da morte.
Toda a aldeia naquele dia ficou assim, atônita, de ver como é que um homem tem tanta sabedoria para harmonizar o amor com a justiça, para fazer uma lei ser cumprida daquela maneira. E Cristo era tão sábio que ele veio tomar as dores da lei, tomou o meu pecado, tomou o seu, tomou as enfermidades, tomou tudo para ele no nosso lugar, porque nós não suportaríamos cumprir a lei. O que as pessoas precisam entender é que nós não cumpriríamos a lei, mas hoje nós cumprimos a lei. Como? Em Cristo, porque Cristo tomou o nosso lugar. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.